aos amados irmãos e irmãs que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo, tá? Dar uma breve introdução, né? Que hoje à noite nós estamos com chamados para vencer. E lá em Salmos 22, tá? No 24, Salmo 24, perdão, Salmo 24, tá? Que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então aqui, né, fala que aquele que vai herdar, que vai entrar no Santo dos Santos, que vai habitar com o Senhor, são aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Para isso nós temos que nos arrepender, conforme foi hoje a palavra, né, na intercessão. Nós temos que nos arrepender e verdadeiramente entregar nossos caminhos, nossa vida, nossa família, tudo ao Senhor. Com isso nós conseguiremos, né, vencer em tudo aquilo que nós colocarmos nas mãos do Senhor, porque Ele luta as nossas guerras. Amém? Agora, Pai amado, Pai querido, louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. Pai querido, toma este culto em Tuas mãos, toma aqueles, Pai, que estão ouvindo, nós que estamos aqui na Tua casa, toma o que vai trazer a Tua palavra, Pai, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos ao que vai ser dito aqui neste lugar, porque a palavra Tu já colocou, Senhor, no coração do Teu servo e dos Teus filhos. Então que nós possamos estar ligados contigo para receber e sairmos vencedores em Cristo Jesus. Amém e amém. 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 Graças e paz. Amém. Alegrei-me. Vamos à casa do Senhor. Que a casa do Senhor, meus queridos, é um lugar a casa do Senhor é um lugar onde a gente encontra aquela paz que excede todo entendimento, onde a gente encontra socorro para nossas almas, onde a gente encontra cura para nossas enfermidades. Então, é o nosso hospital, a casa do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias sem mais delongas, no livro de Mateus. Mateus capítulo 7, todos chegamos? Amém. Lá no verso 13 fala assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. São muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aleluia, Deus amado e poderoso, foi a Tua palavra que foi lida, Jesus, seja conosco, Pai Santo, que nada passe pela meu intelecto, Senhor, que venha tudo do Seu trono diretamente para os meus lares, abençoa que estão esperando refrigério para a alma, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Quando Deus abre portas para servir a Ele e ajudar os outros a conhecer o Evangelho, devemos aproveitar as oportunidades.
E quando Ele nos deixa decidir entre oportunidades, devemos escolher com a sincera vontade de agradar a Ele e servir aos outros. Que algumas vezes Deus escolhe o que devemos fazer, o que devemos falar. Outras vezes Ele deixa para que nós possamos escolher a vontade de agradar a Deus e aos outros. Hoje nós estamos aqui agradando a vontade de Deus e a todos aqueles que nos assistem. É isso que Deus quer para cada um de nós. Quando entramos em portas que não vêm de Deus, ficamos à mercê das nossas vontades e impulsos, o que acarreta normalmente decisões equivocadas. Claro que a decisão, quando vem da nossa vontade, algumas vezes são decisões equivocadas. Algumas vezes a gente não consultou o Senhor para que Ele nos dê a rota da onde devemos seguir. E certamente vamos entrar em portas que não são portas que Deus abriu. Nós temos que ter esse discernimento e buscar muito no Senhor sobre portas abertas e portas fechadas. Deus muitas vezes fecha portas porque Ele não vai ser Deus. Porque Deus vê além daquilo que nós vemos. Deus já está adiante desta porta, Ele está vendo lá na frente que vai dar problema. Ele fecha. Algumas vezes a gente fica batendo na porta onde Ele está sem discernimento. E Deus fecha para nos dar livramento. Nós temos que ter isso em mente. No livro de Ageu, 1,6 fala assim: tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr no saquetel furado. Isso quer dizer que você escolheu uma porta que não está te rendendo nada. Você continua no vazio, você continua sem receber de Deus, você continua sem discernimento e você continua, está dando murro em ponta de faca. Nada acontece, nada produz, nada progride, porque você escolheu a porta errada. Lá em Mateus 6, Mateus 6,19, um pouquinho atrás aí, Mateus 6,19 fala assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Esta passagem quer dizer que a nossa prioridade é acumular as bênçãos de Deus, é acumular comunhão com Deus, é acumular fidelidade a Deus. Que a palavra de Deus fala assim: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque quando você busca o reino de Deus, as coisas que você vai receber são dedicadas e abençoadas por Deus. São dedicadas exclusivamente a Deus, porque vem dele. Porque você buscou primeiro o reino de Deus e a justiça dele. E não basta só buscar o reino de Deus, porque nós temos que buscar o abençoador e a bênção. Tem pessoas que querem só o abençoador. Então você não está buscando o Jesus dele, você está buscando só aquilo que Deus pode te dar. E nós temos que adorar a Deus não pelo que Ele pode nos dar, e sim pela soberania dele, e sim pela perfeição dele, e sim pela bênção que Ele tem para cada um de nós, por livramentos visíveis e invisíveis. É isso que nós temos que ter de Deus. Não que vou aceitar justo porque Ele vai me dar muita coisa. Não. Até porque a Bíblia fala: no mundo tereis aflições, desde bom ânimo eu venci o mundo. Então, amados, Deus nos dá a chave da vitória. Vamos ver agora as 7 chaves de Deus. Primeira, não aceite sofrimento como destino para a sua vida. Deus nos levantou para não sofrermos, não. Nós temos tribulações, faz parte do ensinamento, mas não vai ver sofrer a vida inteira. Deus nos levantou para sermos felizes, que o Senhor traz felicidade para cada um de nós. Então nós não devemos aceitar
que o sofrimento é o destino da nossa vida. Ou seja, você vai viver a vida inteira sofrendo. Deus não quer isso para você. Segundo, pare de pensar como os outros. Vocês viram que os 10 espias foram ver a terra prometida. Dos 12, 10 acharam perigoso, não confiaram no Senhor. Se Josué e Caleb tivessem pensado como os outros, não herdariam a terra prometida. Então, esse ditado no mundo que a maioria vence, mentira. O que vence são as coisas que vêm do Senhor. É isso que vence. 3. Acredite nos teus sonhos, mesmo achando impossível de se realizar. Para Deus nada é impossível. Então, se você humanamente acha impossível, não se importa. Sonha que Deus vai te abençoar. Que para Deus não há limitação. Para Deus, do nada, Ele faz tudo. Ele não precisa da matéria-prima para fazer alguma coisa. Não precisa. A matéria-prima é a soberania dele. A matéria-prima é a fidelidade dele para cada um de nós. 4. Seja fiel a Deus, mesmo que tudo pareça contrário a você. Amado, tem algumas situações que, humanamente falando, a gente acha que tudo vai acontecer. A situação, na visão humana, está ruim. Na visão humana está tempestade. O mar está revolto. Mas não saia do barco, porque o Senhor acalma a tempestade. Então, mesmo que pareça tudo contrário, continue firme, constante e abundante. E não tenha medo de mudança. Tem pessoas que se agarram em coisas do passado e não quer mudar. Não quer tirar o velho do novo entrar. Filho, Deus sempre tem novidades para cada um de nós. Porque o Espírito Santo de Deus, quando a palavra de Deus fala, as misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia. Isso quer dizer que a cada dia algo novo acontece em nossas vidas. Isso quer dizer que a cada dia há novidade do Senhor. E como o Senhor sempre tem novidade, nada vai ser igual ao dia anterior. Então nós não podemos ter medo de mudança. Porque essa misericórdia se renova a cada manhã, porque toda manhã tem algo novo. Basta que nós estejamos ligados com Ele. Basta que a nossa fidelidade seja total a Ele. Basta que a nossa visão seja somente dele e não nas coisas externas. 6. Elimine da sua vida tudo aquilo que rouba a sua energia. Tem coisas, irmão, que não é para a gente ficar se matando, se preocupando, porque acaba te impressando, acaba tirando a sua energia. É como você estivesse numa prensa, você quer sair, mas não consegue. Então essas coisas não vêm de Deus, tira da sua vida. Vou dar um exemplo. Aconteceu passando, estava orando com uma pessoa, orando, até que Deus falou: para, não vou ouvir tua oração. Aí eu disse: como Deus não vai ouvir a oração? Porque a pessoa lá não está a fim de mudança. Então ela não está a fim de mudança, você está orando, você está consumindo suas energias. E Deus vai te avisar: para de orar por ele, que ele não quer nada comigo. 7. Seja eternamente grato a Deus. Acabei de falar, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã que levantamos, temos que agradecer a Deus. A cada manhã nós temos que estar sempre ligados no Senhor. Hoje estava vendo a reportagem de manhã de uma senhora sem saber, deu um livramento para ela. Estava deitada na cama vendo o RJTV. Uma bala entrou pela janela, caiu no travesseiro dela. Ela mostrou a foto. A gente viu. O livramento de Deus deu.
Ela sabe? Isso aí, de repente, nem sabe. São os livramentos invisíveis que Deus nos dá. Todos os dias passamos por portas. São muitas portas que abrimos em armários, casas, carros, etc. Nem sempre a porta que abrimos tem aquilo que a gente procura. Jesus diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abri-se-vos-á. Porque as portas que a gente abre, a gente está procurando, sei lá, vai procurar uma meia, abrir uma porta, não tem, não está lá. São coisas que a gente procura e não acha. Mas quando Deus fala que batei e abre-se-vos-á, é a porta que a gente precisa, que é Ele. Ele é a porta da vida, Ele é a porta do livramento, Ele é a porta do nosso crescimento, Ele é a porta dos milagres. É só a gente bater. Esta porta, Ele é a porta certa que precisamos. Muitas pessoas tentam de tudo: remédio, justiça, amigos, e todas as portas estavam fechadas. Será que já tentaram bater na porta certa, que é Jesus? As pessoas, às vezes, de desespero, desistem de tudo. Isso não é para mim. Hoje mesmo tivemos uma prova disso. De manhã, uma irmã mandou mensagem para a Sandra dizendo que minha vida infeliz, estou isso, estou aqui, lá, meu Deus, lá. Se lamentou de tudo, da família, de tudo. Chegou de tarde, Deus deu um milagre, uma coisa que parece impossível para os olhos humanos. Deus deu um milagre para ela. Deus é tão misericordioso que Ele não leva o tempo do teu desespero. Se Deus fosse ser humano, fala assim: já que você reclamou, você não vai ganhar bênção. Mas Deus é misericordioso. Deus sabe a nossa fraqueza, a nossa limitação. Nós temos que buscar bater a porta de Jesus, porque é essa porta que nos dá vida, é essa porta que nos dá livramento. Quando Deus quer nos abençoar, até no meio da multidão, Ele abre uma porta. O cego de Jericó, chamado Bartimeu, nunca tinha visto a luz, e todos achavam que ele nunca poderia ser curado. Mas isso não era verdade. Ele estava na escuridão da cegueira. Como saberia a verdade sobre Jesus? O jeito foi gritar. Ele ouviu falar de Jesus, gritou sem medo e conheceu a luz da verdade. Amados, ele era um cego físico. Ele ouviu falar de Jesus, creu que Jesus era o emissário do milagre. Quantos de nós já fomos cegos espirituais também? Pessoas pregando para a gente assistindo pregações, e mesmo assim a cegueira continua. Por que isso acontece? Porque a gente não quer largar o velho, a gente quer jogar aquela vida, a gente não quer jogar o velho fora para o novo entrar. Então fica na cegueira espiritual. A gente, conforme eu li as 7 bênçãos do Senhor, as 7 chaves de Jesus, uma delas é exatamente isso: não ter medo de mudança. Tem gente que tem medo de mudança, porque por mais impossível que possa parecer, tem uma condição daquela mudança. Eu morava no Meia, meu querido, apartamento, a gente ajeitou do nosso jeito, estava quitado. Ele falou: vocês vão mudar daí. Jesus, o homem, né, cabeçudo, agora que eu botei do meu jeito, agora que eu toquei você. Mas Deus, da condição da mudança, aconteceu. A gente tem que deixar na mão dele. Aí quando
Deus usou o profeta para falar, vocês vão mudar por recreio. Aí chegamos em casa santo, e aí? E aí só um milagre, todo mundo queria um corpo, mas Deus não deu um milagre, não aconteceu tudo. Porque, amados, quando Deus dá uma rota, Ele já está lá no final de onde você vai chegar, com a bênção preparada. Por que eu falo isso? Porque quando Deus mandou mudar, Ele já sabia que ia haver um plano de emissão voluntária na minha empresa. Isso é o quê? A empresa quer se livrar dos velhinhos e paga o dinheiro que o velhinho saiu da empresa. Há um ano atrás, antes de eu comprar o apartamento, eu não saberia isso. Mas Deus mandou comprar, e em menos de um ano eu quitei apartamento com a grana dos velhinhos. Então, nós temos que não ter medo do novo. Para mim era novo, não tinha condições. Mas Deus já estava lá no final, sabendo que ia haver um PDV, que ia conseguir quitar o apartamento em menos de um ano. Nós temos que deixar Deus traçar nossa rota. Não podemos ter medo. E o cego de Jericó, o cego Bartimeu, lá no capítulo 10:50, fala assim: lançando-se descia a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Bartimeu jogou fora a capa de mendigo e foi receber a cura por Jesus. Qual é a capa que você tem que jogar fora e não quer jogar? Qual é a capa que está impedindo de você receber a bênção de Jesus? Bartimeu jogou a capa de mendigo fora para receber a luz. Você não quer receber a luz? Joga essa capa fora. Essa capa é de mendigo, igual de Bartimeu. Te impede de ver a luz do Senhor. Se não jogar a capa fora, vai continuar com a cegueira espiritual. Nós temos que livrar das capas que atrapalham a nossa bênção do Senhor. Bartimeu foi exatamente isso. Bartimeu não quis nem saber, jogou a capa de mendigo, porque ele sabia que Jesus ia fazê-lo ver. E Bartimeu recebeu bênção da visão duplamente. A visão natural do ser humano é a visão espiritual de Jesus. Ele foi abençoado duplamente numa atitude só. Lançou a capa fora. Lançou a capa de mendigo fora. Quando Lázaro morreu, já havia 4 dias. Todos diziam que ele já cheirava mal e que Jesus havia chegado atrasado. Seria verdade? Não. Jesus nunca chega tarde. Lázaro estava dentro do sepulcro e a porta estava lacrada com uma pedra. Jesus mandou abrir a porta, removendo a pedra. Chamou Lázaro e ressuscitou. Oh, glória! Amados, Deus quer abrir a porta para você. Deus quer te ressuscitar espiritualmente. Você está impedido que Deus abra a porta para você. Você está impedido de Deus te ressuscitar espiritualmente. Porque o Senhor, Ele chega na hora certa. Se Ele não chegou antes, você vai reclamar: mas eu estou assim, o tempo deu e Deus não abençoou. Porque não era a hora, porque você não estava preparado. Agora, você já está preparado. Então, deixa Deus abrir a porta para que você ressuscite espiritualmente. Você está morto espiritualmente. Você não consegue enxergar as bênçãos que Jesus tem para a sua vida. Você não consegue ver que Deus está traçando uma rota para você ser feliz. Então não impeça que Deus abra a porta e ressuscite você espiritualmente. Havia uma mulher que há 12 anos estava esperando, estava enferma e sangrando. Já havia batido em várias portas, gastou tudo que tinha com o médico. Ela estava condenada à morte. Quando ouviu que Jesus passava por ali, mesmo encontrando obstáculos, que era a multidão, ela se arrastou e tocou na hora de Jesus.
Tem pessoas que, primeiro obstáculo, desistem. Certa vez lá na igreja Jerusalém de Campanha, tinha uma irmã que trabalhava numa agência de emprego, e 2 jovens, ela mandou que fosse lá procurar uma certa pessoa. Os jovens foram lá. Chegou lá, a certa pessoa não tinha chegado ainda. Um deles falou: vou esperar, não, vou embora. Eu falei: não, se ela marcou, ela vai chegar uma hora, nem que eu fique aqui o dia inteiro. Ficou, a pessoa chegou, foi abençoado num bom emprego. Quer dizer o quê? Ele não foi dificuldade. Ele estava à toa. Ia ficar o dia inteiro à toa se fosse embora. Fica lá. Espera a porta abrir. A bênção estava lá. A porta não abriu porque Deus queria testar a paciência, a fidelidade dele. Deus promete muitas coisas, muitas vezes coisas para a gente quer imediato. Mas o tempo não é de Deus. Por quê? Algumas vezes Deus tem que tirar de você alguns carrapichos para te dar a bênção. Outras vezes, como Daniel orou 21 dias, Deus está guerreando contra os anjos malignos para abençoar você. Então, esquece, espere. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus determinou, determinado está. Marcos 16, 19 está assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Jesus já nos deu a chave da vitória. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amados, se Deus nos deu as chaves do reino, é porque as portas só dependem da gente para abrir. Ele nos deu até aqui, Mateus 16, 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Se a palavra de Deus fala que Deus vai nos dar a chave do reino dos céus, é sinal que é só a gente abrir a porta que a bênção vai chegar. Mas para que Ele nos dê a chave do reino do céu, nós temos que ser merecedores dessa chave. Como sermos merecedores? Louvando e bendizendo o nome do Senhor sempre, orando, jejuando, sempre em prol do reino. A visão nossa tem que ser a visão em Jesus. Nós temos que seguir a rota que Ele deu para cada um de nós. Aí Ele vai nos dar a chave. Aí vai nos dar a chave do reino. Aí seremos mais que vencedores. Apocalipse 3:8 fala assim: tem posto diante de ti uma porta aberta, porta essa que ninguém abre. Meus queridos, quando Deus abre uma porta, pode quem quiser tentar impedir, que não pode fechar. Amém. Deus é fiel nas promessas que Ele faz para a gente. Ele não vai deixar, haja o que houver, o que eu não tenho em volta. O irmão ligou para mim que ele estava sendo perseguido. Ele é chefe da limpeza de um clube. Esse clube de funcionários de empresa. E lá tinha uma encarregada que estava boicotando ele, mancomunado com os serventes. Aí ele ligou para mim, eu estava até dirigindo quando ele me ligou. Eu falei: pô, pastor, a pressão aqui está muito grande. Estamos boicotando a limpeza que antigamente ficava, agora está complicando a minha vida. A diretora do clube já me chamou. Olha só, vamos orar que Deus vai jogar por terra esses espíritos malignos. Eles querem que você saia para eles fazerem coisa errada aí. Você é que impede, se você é a luz ali. Aí entramos em oração, todo dia para ele, como é que está? Aí na quinta-feira eu perguntei, falei: pastor, eles já estão brigando entre si, já não estão se entendendo. Foi a mão de Deus, meu irmão.
Vamos continuar orando e Deus vai te dar a vitória. É isso, irmão. Está difícil, tá, mas com Deus não tem esse negócio difícil. Deus nos faz suportar isso para a vitória que está lá na frente. Porque Deus não tira os obstáculos, meu irmão. Deus nos dá a mão, nos ajuda a pular os obstáculos. Ele está sempre com a destra dele, a mão direita, para nos abençoar. Não importa a dificuldade que a gente passa. Salmo 118, 20 fala assim: esta é a porta do Senhor, por ela os justos entrarão. Ô irmão, o que é ser justo? É você estar firme nas coisas do Senhor. É você estar totalmente voltado para o Senhor. É você deixar as preferências pessoais de lado e seguir, se ligar nas preferências do Senhor. Isso é que é ser justo. Os justos entrarão pelas portas do Senhor. Que algo melhor que isso não existe. Porta do Senhor é porta de bênção, porta de livramento, porta de milagre. Porta de milagre. Então, a gente justo, nós temos que ter a fidelidade para que possamos ser justos no Senhor. E Deus usa, às vezes, métodos que a gente acha esquisito. Na terça-feira passada, o Gustavo estava pregando, ele falou algo interessante que eu até anotei aqui para não esquecer. A gente recebe boas notícias nos lugares mais estranhos. É verdade. E meio estranho para a gente, o Senhor não é estranho. É de lá que Deus vai te dar a boa notícia. É de onde menos se espera que a gente recebe uma bênção. Porque Deus usa o homem para abençoar o próprio homem. Deus toca no coração de alguém. Amado, o irmão nosso ia ser fiador de uma pessoa e ele estava com problema no cartório. E apareceu lá quando bateram a ficha dele lá. Ele estava com uma dívida, acho que de R$8 mil, alguma coisa assim. E o dono do imóvel chegou a pessoa que queria alugar e falou assim: não, pode bater a ficha. Aí a minha mulher falou assim: mas ele está com restrição. A dívida dele é pequena, pode bater o imóvel e usar ele como fiador. Como assim você tinha restrição? Mas é aquilo, ó. A gente recebe boas notícias dos lugares mais estranhos. Deus tocou no coração dele para abençoar aquele outro irmão. Por quê? Porque foi o Senhor que arrumou o imóvel para o irmão. Então Deus, quando te dá a bênção, Ele dá a bênção completa. Como eu falei, Ele vai te dar a bênção, Ele já vai estar lá quando você chegar no caminho da vitória. É como se fosse a chegada de uma corrida. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus está lá para te dar a coroa da vitória. Deus já chegou lá. A gente hoje está no dia de quê? Terça-feira, né? Deus já está na quarta-feira. A gente não. A gente tem que esperar chegar meia-noite e um, quarta-feira. Deus já está na quarta-feira, Deus já está na quinta, na sexta. Deus já está lá para dar a vitória, preparar o milagre. Deus já está lá. Nós temos que ter a fidelidade, mas não podemos dar atenção para as coisas fora da visão da roda de Deus. Outra coisa que ele falou também: o nosso Deus é o Deus do improvável. Você vê que tem um servo que ele levantou que era improvável. O apóstolo Paulo, vou falar só do apóstolo Paulo, perseguiu o judeu. Deus levantou ele. Humanamente era improvável? Era. Então tem que Ananias falou: Senhor, ele nos persegue e nos mata. Mas Deus falou o quê? Ele me vai ser útil na minha obra. Então, Deus é improvável. Alguns fatos nos mostram mais do que aquilo que vemos. Os 10 espias
olhou os fatos. Os fatos mostraram mais aquilo que vendo, ou seja, eles deixaram de ver a fé, a confiança, para ver o gigante, para ver o fato. Alguns fatos nos mostram mais do que aquilo que vemos. Nós temos que ver a promessa do Senhor. Nós temos que ver a promessa do Senhor e não olhar para os fatos, não olhar para as circunstâncias. A profecia está acima do ambiente. Verdade. Você pode estar que ambiente for, a profecia vai te alcançar. Você pode estar em que estado for, a profecia vai te alcançar. E para encerrar, não é aquilo que vemos, mas sim o que Jesus está falando. A gente, ser humano, vê as coisas de uma maneira, às vezes nos amedronta, às vezes nos impede de caminhar. Mas o que importa é o que Jesus está falando. Você vê um obstáculo ali, não dá para passar, Senhor. Não importa, Jesus falou, quando você passar, Ele vai te ajudar a passar pelo obstáculo. Ele vai te dar a mão, tu vai saltar a muralha. Não devemos olhar para o obstáculo. Nós devemos sim olhar para Jesus. Nós devemos sim não sair da rota que Deus nos mostrou. Não devemos sair da rota. Para alugar este imóvel, a gente não saiu da rota. O diabo levantou um circunciso para atrapalhar, né, Maria? O circunciso tentou, mas Deus nos deu a vitória. O circunciso tentou atrapalhar, tentou oprimir, mas Deus nos deu a vitória. Era o impedimento que Deus mostrou que a gente não tinha que parar. Estamos aqui hoje, fazendo a obra do Senhor. Deus nos tem abençoado. Igreja pequena, mas o poder de Deus habita sobre nós. Então, amados, vamos procurar entrar só em portas que Deus abre. E se Deus fechar alguma porta, é livramento. Eu conheci um pastor que estava procurando emprego e abriram duas portas para ele. Um para ligar bem mais, outro para dar menos. Nós, ser humano, a ver se liga. Ser humano, você vai ganhar mais. Deus falou, vai ganhar menos. Ele obedeceu, não perguntou por quê. Aquela empresa que ia pagar bem mais para ele, em 3 meses faliu, mandou todo mundo embora. Deus fechou a porta. Ele não tentou roubar a porta. Ele foi para outra porta que humanamente era pior que dava medo, mas não, foi a bênção da vida dele. Então, meus queridos, vamos vigiar sobre as portas que Deus nos dá, para que possamos não sair da rota, entrar pela porta que Ele determinou. Amém? Amém. Até aqui Deus nos ajudou, meus queridos. Hoje darei eu os avisos. Amém. Minha mulher está de babá hoje. Então, meu filho, hoje a gente vai ter que nos concentrar para não falar nada errado. A gente ajuda na terra. Quinta-feira tem imersão online. Sábado tem alguma coisa, secretário? Jejum. Sábado tem jejum. Consagratório, que é o primeiro sábado do mês de março. Domingo, escola bíblica dominical, às 16 horas. E o culto de bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós às 17 horas. E amanhã o jejum.
Jejum no lar. Amanhã, quarta-feira, é verdade, jejum nos lares. Isto posto, vamos ficar de pé até que o Senhor, vamos agradecer pelas bênçãos que certamente Deus falou no seu coração. Faça como Bartimeu, jogue a capa de mendigo fora para Deus tirar a cegueira espiritual da sua vida. Deus amado, poderoso, seja conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que fizeste neste lugar. Amém. Temos certeza, Senhor, que tu tocaste nos corações aflitos. Tenho certeza, Senhor, que muitos vão tirar a capa de Bartimeu, Senhor. E isso que nós queremos, para que eles possam receber de ti, Senhor, para que eles possam entrar por portas que tu abres. Pois a tua palavra diz que Ele vai nos dar as chaves dos céus, Senhor. Muito obrigado, seja conosco agora, os que estão aqui presencialmente, olha, voltemos para nossas casas, Senhor, debaixo da sua potente mão, debaixo da sua graça, Senhor, e que nós, ao chegar para o nosso lar, encontremos a mesma unção que derramaste neste lugar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós, Senhor. E a igreja amada, presencial online, alegremente diz: Amém. Vão em paz, que Deus abençoe o nome de Jesus.